Esse é um Capsule e nós vamos falar agora do Trump, cara, que tá morrendo de medo das tarifas que ele botou no Brasil prejudicarem a economia americana aqui, ó. Risco à economia dos Estados Unidos fez Trump mudar a sua postura sobre esse pessoal, cara. É muito engraçado, cara. Eu vou te falar uma coisa, vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por a Pata, a Peta, a Pita, a Pota e a Maria. Ninguém quem sugeriu mentiu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, diz aqui o senhor Brian Winter, que é um americano, esquerdista pra caralho. Não, porque o risco à economia dos Estados Unidos foi o que fez o Trump mudar sua postura sobre o Lula e o Brasil. Entenda aqui. Não, porque o presidente americano quer adotar medidas que ajudem a proteger a economia dos Estados Unidos, mas mantenham a pressão sobre o Lula. Então tá aqui, ó, a estratégia de Trump para o Brasil não estava funcionando. Em vez de ajudar o presidente Bolsonaro a evitar sua prisão ou ser autorizado a concorrer novamente em 2026, uma enxurrada de tarifas e sanções dos Estados Unidos estava tendo o efeito oposto, acelerando a condenação de Bolsonaro e aumentando a popularidade do seu rival, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a narrativa de 10 entre 10 esquerdistas, só que é falsa. Primeira coisa, a prisão do Bolsonaro, lamento informar, era esperada, todo mundo sabia que aconteceria. Eles estão dizendo como se isso tivesse causado a prisão do Bolsonaro, tivesse acelerado a prisão do Bolsonaro. Já estava marcado, todo mundo já sabia que ia ser em setembro a condenação dele, que eles esperam ter ele preso, justamente para evitar... Aliás, todo esse processo foi construído em cima do fato político das eleições de 2026, o que por si só é um absurdo. Processos não deveriam estar ligados à eleição, à questão política, né? O processo é um processo, é você identificar se a pessoa é culpada e punir ela. Mas não, eles queriam correr para evitar que Bolsonaro tenha qualquer possibilidade de se candidatar em 2026. Mas todo mundo sabia que seria isso. Ninguém tinha dúvida disso, né? E a enxurrada de tarifas e sanções dos Estados Unidos teve o efeito oposto, acelerando e aumentando a popularidade do Lula. Teve o efeito Canadá? Porcaria nenhuma, teve um efeito de merda que não fez diferença nenhuma, já acabou, o pessoal já tá voltando. E digo mais para você, o que esse pessoal tá escondendo aqui nesse caso é que agora vem a parte ruim. O que tinha para melhorar da popularidade do Lula com essas tarifas já melhorou. Daqui para frente, meu amigo, é só ferrar. Olha como é que tá a economia aí. Parece que o CNI já está dizendo que a economia está desacelerando, né? As indústrias brasileiras estão parando. Por quê? Porque, né, a exportação está sendo dificultada. Lembra, os Estados Unidos, ele responde apenas por uma parte das exportações brasileiras. A gente exporta mais para a China do que para os Estados Unidos, é verdade. Mas sabe o que acontece? Para os Estados Unidos a gente exporta coisas manufaturadas. Exportamos coisas com alto valor agregado, que passam pela indústria. Para a China a gente exporta soja, minério de ferro, exporta minerais, exporta commodities. Então, ou seja, isso daqui para a indústria brasileira vai ser uma tragédia. O que está acontecendo agora vai ser trágico para o Brasil. O que vem daqui para frente tende só a piorar, né? Aqui, ó. A economia brasileira parecia lidar surpreendentemente bem com as tensões e coisa e tal. Não, não está lidando, meu amigo. Esse pessoal está se iludindo com essa história, né? Então o presidente dos Estados Unidos fez o que fez em outras ocasiões. Ele ouviu e mudou de rumo e buscou... Esse pessoal é tão iludido, cara. A ilusão desse pessoal é tão tocante, cara. Eles não estão percebendo que o Trump está fazendo isso porque ele quer chamar o Lula para... Ele está chamando o Lula porque ele quer currar o Lula. Todo mundo sabe disso. Igual ele fez com o Ramaphosa, igual ele fez com o Zelensky, igual ele fez com tantas outras pessoas. Né? Botar um monte de coisa na frente do Lula para mostrar, né, para o mundo inteiro, porque o Trump sabe que no momento que o Lula estiver na Casa Branca, numa coletiva, o mundo inteiro vai estar ouvindo. E aí os argumentos vão ser colocados ali naquele momento, né? E esse é o ponto, né? Então aqui, o presidente fez ouviu e mudou de rumo. O breve encontro entre Trump e Lula na ONU, após o que ele proclamou que tinha uma química excelente, não foi um encontro casual. Não foi um caso a mais, um presidente republicano sucumbindo, impotente, ao famoso charme do... Vou te falar um negócio, cara. Foi, na verdade, um encontro orquestrado ao longo de várias semanas por uma série de atores, vários pessoas, né? O Richard Grenell, que veio uma viagem secreta a Brasília no início do mês e não sei o que lá, e o Estadão trouxe aqui que o Richard Grenell esteve aqui, conversou com Alckmin, não sei o que lá e coisa e tal, mas não
Não teve nada, não resultou em nada, né? Aqui, ó. Os dois presidentes planejam conversar por telefone ou videoconferência nessa semana ou na próxima. Se tudo correr bem, um encontro pessoal poderá ser marcado. É aí que esse pessoal está se iludindo. Não vai ter isso, cara. Não vai ter esse negócio. O Lula está fugindo do Trump. Aqui, olha só isso daqui, ó. Trump adia a definição da equipe para organizar a reunião com Lula. Essa manchete dada pelo Brasil 247, que é um jornal ligado ao Lula, ligado à esquerda, deixa claro que é assim, não, o Lula que não está querendo porra nenhuma com esse negócio. Se o Lula quisesse de fato essa reunião, já tinha ido lá, já tinha encontrado na Casa Branca. O Trump falou essa semana agora, semana já estamos na quarta-feira, né? Amanhã é quinta, depois sexta, já não dá mais essa semana. Então não vai ter ligação nenhuma, não vai ter encontro nenhum, porque o Lula não quer, o Lula está correndo disso daí, né? Aqui, ó, autoridades das duas capitais se perguntam nervosamente, agora, Trump está realmente interessado em fechar um acordo com Lula? Ou isso é apenas um prelúdio para uma explosão, como Lula ser humilhado sem cerimônia, como Zelensky e Ramaphosa diante dos olhos do mundo? Aí o cara aqui, ó. A resposta mais provável é que Trump quer diminuir a temperatura com o Brasil, mas apenas um pouco. Não porque o Trump gostou mesmo do Lula, é verdade esse bilhete, né? O Lula, né, encantou o Trump, não sei o que lá. Aí olha só, aqui a Casa Branca divulgou fotos do Trump acompanhando a fala do Lula na ONU, né? Aqui outras fotos do Trump prestando atenção no Lula. O Trump ficou ouvindo o discurso do Lula, ficou impressionado com o discurso do Lula e coisa e tal, né? Olha que coisa bacana, o Trump gostou do Lula, olha que coisa, né? Enfim, esse pessoal tá iludido pra caramba, porque é o que eu falo pra vocês. Ele sabe que o que tá acontecendo no Brasil é um absurdo, ele sabe, porque foi o que aconteceu com ele nos Estados Unidos. Não tem como superar o obstáculo da pessoalidade nesse caso, da experiência pessoal que o Trump tem nisso daí. E o Lula meio que sabe disso, o Lula sabe que tá indo pro abate. Só que qual que é o problema do Lula? O problema do Lula é que tem um monte de gente aqui no Brasil pressionando ele. O Gilmar Mendes quer que ele converse. Não, porque o Gilmar Mendes falou que o Lula vai lá, vai conversar e vai resolver todos os problemas. E o Barroso, não sei o que lá. Porque o que está acontecendo nesse momento, eu estava o Barroso falando, desculpa, estava o Gilmar Mendes falando que não, porque vamos aprovar uma lei anti-interferência da Magnitsky, não sei o que lá. Para que o Barroso estava falando isso? Eu já expliquei para vocês que é uma idiotice essa história. Sim, existe uma lei na Europa que já foi aprovada, que tenta barrar o efeito da Magnitsky, só que não funciona, porque as empresas preferem obedecer os Estados Unidos do que obedecer a lei europeia, a ponto de bancos suíços preferirem ser multados pela justiça da Suíça do que obedecer a lei, do que desobedecer a Magnitsky americana, porque eles sabem que eles têm muito mais a perder do outro lado, né? Então, esquece, não adianta, cara. É o que eu falo pra vocês, esse pessoal, justo positivismo é uma doença mental. Esse pessoal que acha que não, porque eu assinei um papelzinho aqui dizendo não sei o que lá e agora as coisas funcionaram. Não, meu amigo, o poder do dinheiro é muito grande. Igual o projeto que eles estão para aprovar agora de mudança no imposto de renda. Eu sou 100% a favor, tomara que aprovem, porque vai isentar o pessoal até 5 mil reais de imposto de renda e supostamente vai botar imposto sobre os mais ricos, né? O que vai acontecer nesse caso? Os mais ricos vão dar seu jeito, amigo. Os mais ricos vão pirulicar. A classe média vai se fuder, tá? O pessoal que ganha 50 mil ali, que é a classe média no Brasil, vocês sabem, né? Vai se fuder, mas o pessoal mais rico vai todo mundo se pirulitar, não vai ter problema nenhum para eles, né? O pessoal sempre dá um jeito. Dinheiro tem peso por si só, tem força por si só. O governo com essa ilusão de que acha que vai combater os ricos, que vai tributar os ricos, não vai. O pessoal vai todo mundo embora, vai dar o seu jeito, vai arrumar offshore, vai arrumar alguma coisa e pronto, acabou. Quem vai se ferrar nessa história é a indústria brasileira, porque aí vai ter menos investimento, mas aí é outra história, né? De qualquer forma, o caso aqui é esse. Os Estados Unidos têm um poder econômico no mundo enorme que não dá para evitar. Não tem como o pessoal falar, não, mas que tem que eu assinei um papelzinho aqui, coisa e tal. Amigo, você pode assinar quantos papelzinhos você quiser, que você pode fazer uma montanha de papeizinhos assinados, um monte de papelzinho rabiscado aqui, uma montanha deles de leis aqui assim. Não adianta, meu amigo, se vier um tomahawk ali em cima de você, destrói a porra toda, não tem nada, não sobra nada no final das contas. Então é ilusão esse tipo de coisa. Isso quer dizer que leis não são justas, que leis não servem para nada? Não servem. Contratos são muito importantes, contratos tem que fazer. Mas o problema dessa história toda é que foi o Brasil que desrespeitou o contrato. Foi o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e o Barroso que romperam com a Constituição brasileira porque queriam condenar Bolsonaro a todo custo. Cagaram para o devido processo legal, cagaram para qualquer tentativa de fazer uma coisa legítima e porcalharam a justiça brasileira completamente por um objetivo puramente político. Eles estão errados. E enquanto eles não reconhecerem que estão errados e não voltarem atrás,
o Brasil tá fudido, meu amigo. E tô para te dizer mais, a cada dia que passa, a justiça brasileira fica mais desacreditada. A cada dia que passa, a justiça brasileira vai ficando mais com ares de justiça venezuelana. Porque justamente todo mundo percebe a quantidade de absurdos que foi feito pelo Alexandre de Moraes. O pessoal lá do STF pegou aquela reportagem da Vaza Toga, né, que saiu em julho do ano passado. Não, porque não tem nada demais nisso aqui, não tem nada demais nisso aqui, tá tranquilo, coisa limpa, coisa tal, não tem... Nada mudou, não mudou nada, não quer dizer nada. Caramba, aquela reportagem mostrou que todas as censuras que foram feitas na época da eleição de 2022 foram absurdas. Foram perseguições abertas. Não tinha nada de investigação para achar fake news nem nada. Era denúncia que o Xandão pegava, botava e bloqueava e não sei o que lá. No final, isso é uma deturpação completa do devido processo legal. Isso é um golpe. O que o Alexandre de Moraes fez foi um golpe com aquele grupinho lá da AED no TSE, aquela coisa toda, né? Aí, ou seja, fica o pessoal achando que... Esse é o problema. Se o Brasil estivesse seguindo as regras, estivesse de acordo com a coisa, beleza, que acusasse Bolsonaro do golpe, mas fizesse um devido processo legal, está ainda na fase inicial de investigação, talvez em 2030 teríamos alguma condenação, alguma coisa e tal, mas Bolsonaro concorreria ano que vem, pô. Não tem porquê, não tem lógica Bolsonaro tá inelegível ano que vem. Era outra história. Você tem um processo longo e coisa e tal, você acusar o cara de alguma coisa, beleza, acusa, né? Mas, pô, esse negócio de pegar... a mulher escreveu com batom na estátua 14 anos de cadeia. O cara fez não sei o que lá, 17 anos de cadeia. Pô, uma coisa absurda, totalmente sem sentido, né? Isso claramente mostra para todo mundo o absurdo que é. Enfim, isso que deu margem a essa coisa. Porque é o que eu falo sempre para vocês. O Trump não teria coragem de botar Magnitsky no Alexandre de Moraes se não tivesse tão explícita o quanto que o Alexandre de Moraes fez sacanagem. Se o Alexandre de Moraes não tivesse brigado com Elon Musk, sacaneado o X, feito um monte de lambança em pedido de coisa, ou seja, se não tivesse essas coisas todas, né, o Trump não teria coragem de fazer isso. Para que ele ia fazer isso? Né? Ele fez porque ele viu que dá para fazer, que é óbvio, é claro, é evidente o argumento contra o Alexandre de Moraes. Aqui, ó. O presidente agora parece entender, graças a Granel e outros, que não há um caminho realista para que Bolsonaro seja autorizado a concorrer no próximo ano. Eu não sei o que o pessoal falou aqui, o que o Granel veio tentar agilizar por aqui. Eu acredito que a esquerda tentou convencer o Granel de que não tem jeito, que eles não vão conseguir, que não vão mudar e coisa e tal. Mas esse é o ponto. O Trump sabe com quem que ele está lidando. Ele sabe quem é essa turma, porque ele enfrentou essa turma lá nos Estados Unidos. É a mesma coisa que tentaram fazer com ele lá, né? Seus problemas são muito mais graves, que seu apoio político é muito fraco e coisa e tal. Mas curiosamente, o apoio popular do Bolsonaro é forte pra caramba, né? Várias pesquisas mostram o Bolsonaro, no mínimo, no mesmo patamar do Lula, né? Ou seja, o seu apoio político em Brasília é fraco. Eu não duvido disso, o apoio político em Brasília do Bolsonaro é fraco. O apoio popular é muito grande. Esse aqui é o problema desse pessoal. Eles acham que só importa Brasília, só importa o mundinho deles ali, a bolhazinha deles da esquerda, né? Uma realidade que até mesmo bolsonaristas leais admitem em particular. Não, nenhum bolsonarista admite isso. Por outro lado, Trump nunca abandonaria a família Bolsonaro. Aí olha só, um meio termo que poderia manter as tarifas no Brasil em 50%, mas adicionar a já longa lista de produtos isentos. Ou seja, isso é uma coisa que o Trump pode fazer mesmo. Eu concordo, ele pode negociar isso. Aliás, eu sempre fui contra a tarifa, eu sempre falei que as tarifas tá errado. O correto foi a Magnitsky. Aí ele fala aqui, ó. As sanções à lei Magnitsky contra o ministro do Alexandre de Moraes e sua esposa seriam mantidas. Ou seja, até ele reconhece que não tem como tirar o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes já era. Carta fora do baralho. Já está riscado nessa história toda. Mas não seriam ampliadas para incluir outros juízes e políticos, pelo menos por enquanto. O Trump está cedendo o quê no final das contas nessa história? Não, pelo menos por enquanto não colocariam outros juízes e outros políticos, por enquanto. As tarifas continuam 50%, eu incluí mais algumas coisas ali, né? Enfim, e mesmo isso, eu não duvido nada que o Trump está dando essa ideia de que pode negociar, que pode fazer as coisas, né? Porque justamente, e mandou o Grenell aqui para conversar com o pessoal e coisa e tal, exatamente porque ele quer que o Lula vá lá, ele quer que o Lula esteja lá na Casa Branca para conversar com ele, ele quer isso. Essa é a estratégia do Trump, ele quer que o Lula vá lá. Só que o Lula não quer ir, o Lula tá morrendo de medo, porque o Lula sabe que vai ser currado, e o Lula vai ser currado mesmo. Aqui, ó,
Trump é a definição da equipe para organizar a reunião com o Lula. Não, não é o Trump, é o Lula. É lógico que o Lula que está ignorando isso. Por quê? Porque o Trump falou pro Lula ir lá. O Lula fala assim, ó, tô chegando aí quinta-feira. O Trump não tem como fazer nada. Porque ele falou na ONU, de frente de todo mundo, que estava pronto para receber o Lula, que ia encontrar com o Lula na semana que vem. Se o Lula chega lá na semana que vem, o que o Trump vai fazer? Não pode fazer nada, tem que receber o Lula. Né? Se ele recusar o Lula, aí ficaria feio para ele. Então ele não pode fazer nada. Mas o que o Lula está fazendo? O Lula está morrendo de medo, o Lula não quer ir lá. Não, porque eu vou ligar, que nós vamos fazer uma conferência, ligar por telefone e não sei o que lá. O Trump não quer isso, o Trump quer o Lula lá. É isso que vai acontecer. Vamos ver se vai acontecer. De um lado, o Lula está sendo pressionado pelo Alexandre de Moraes, pelo Gilmar Mendes, pelo Barroso, pelos empresários brasileiros aí para lá. Por outro lado, ele está cagando de medo e não quer ir, né? E tá o pessoal aqui incentivando o Lula. Vai lá, Lula, olha só. Aí, Lula, o Trump estava vendo você, olha só como é que o Trump gostou de você, Lula. Eu tenho certeza que o Trump gostou de você. Vai lá, Lula, o Trump vai te tratar bem. Vai lá, Lula. Estamos todos torcendo por isso. Vai ser divertido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.